Eu sou Leá Farotinip e hoje temos mais um assunto que vai abrir sua mente. Preparados? Então, roda a vinheta! A busca pelo entendimento das leis que regem o universo e a existência sempre foi um dos maiores desafios da humanidade. Desde as civilizações mais antigas, o homem tenta compreender sua relação com o cosmos, com a sociedade e consigo mesmo. Os filósofos gregos debateram a natureza da ética e da justiça. Os cientistas modernos revelaram as leis que governam a matéria e a energia. E as religiões trouxeram explicações espirituais sobre o destino da alma. No entanto, nenhuma dessas abordagens, isoladamente, conseguiu abarcar a totalidade da realidade. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, surge como uma síntese abrangente, conciliando ciência, filosofia e moral. Fundamentada no princípio de que Deus governa todas as coisas por meio de leis imutáveis e eternas, a terceira parte de O Livro dos Espíritos dedica-se à explicação dessas leis, conhecidas como leis naturais ou divinas. Essas leis não apenas regulam o funcionamento do universo material, mas também orientam a evolução do espírito e estabelecem o caminho para a verdadeira felicidade. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula uma pergunta essencial: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O Livro dos Espíritos, questão 614. Essa definição estabelece princípios fundamentais. As leis naturais são expressão da vontade divina. Elas são perfeitas, eternas e universais, pois derivam da própria perfeição de Deus. Elas são o caminho para a felicidade. Todo sofrimento humano resulta do afastamento dessas leis. Elas estão inscritas na consciência. O espírito, desde sua criação, carrega a intuição dessas leis, embora precise desenvolvê-las ao longo de sua evolução. A noção de uma lei moral que governa a vida já era debatida na filosofia clássica. Aristóteles falava sobre um logos, razão universal, que orienta todas as coisas. Tomás de Aquino, influenciado por essa tradição, afirmava que a lei natural é uma participação da razão humana na lei eterna de Deus. A doutrina espírita amplia essa perspectiva, demonstrando que as leis divinas não apenas regem a moralidade, mas também toda a estrutura do universo. O físico e teólogo John Polkinghorne reforça essa visão ao afirmar: se as leis do universo são tão bem ajustadas a ponto de permitir a existência da vida e da consciência, isso sugere que há uma inteligência subjacente que as sustenta. Polkinghorne, Faith, Science and Understanding. Se há um princípio regulador no universo físico, há também um princípio regulador no campo moral e espiritual. É esse conjunto de leis que Kardec denominou. A doutrina espírita ensina que as leis naturais ou divinas são imutáveis, perfeitas e universais. Elas abrangem todos os aspectos da existência e regulam não apenas o funcionamento do universo material, mas também o desenvolvimento moral e espiritual dos seres inteligentes. Kardec organizou essas leis em 10 categorias, conhecidas como leis morais, que refletem diferentes aspectos da jornada evolutiva do espírito. Segundo Cosme Massi, as leis morais são o roteiro da evolução da consciência. Segui-las é entrar em sintonia com a harmonia do universo. Ao compreendermos essas leis e as aplicarmos em nossa vida diária, encontramos equilíbrio e verdadeira felicidade. Como destaca Emmanuel,
pela psicografia de Chico Xavier, a evolução é a marcha da alma para Deus, e as leis divinas são o mapa dessa jornada. Emmanuel, o Consolador. Vamos ver cada uma das 10 leis morais, exemplificando sua aplicação prática e trazendo reflexões de grandes expoentes do Espiritismo. A lei de adoração. A adoração verdadeira é do coração. O Livro dos Espíritos, questão 653. A lei de adoração rege a relação do homem com Deus, promovendo a espiritualidade e a conexão com o Criador. A verdadeira adoração não requer rituais externos ou dogmas rígidos, mas sim uma ligação íntima e sincera com Deus, expressa através da prece, da gratidão e do respeito à criação. Podemos perceber a aplicação desta lei quando uma pessoa cultiva a gratidão e a oração diária, criando uma conexão espiritual genuína, ou um cientista que, ao estudar as leis do universo, reconhece a presença de uma inteligência suprema. Chico Xavier reforça essa ideia. A oração é a luz que nos coloca em contato com Deus. Quanto mais orarmos com o coração, mais nos aproximamos dele. A lei do trabalho. O trabalho é uma lei da natureza. O Livro dos Espíritos, questão 674. O trabalho é um instrumento essencial para o progresso do espírito. Ele não se restringe ao esforço físico ou profissional, mas abrange toda a atividade útil, incluindo o aprimoramento intelectual e moral. O desenvolvimento pessoal e coletivo depende do trabalho, que é um dos meios pelos quais o homem evolui. Podemos perceber a aplicação desta lei quando um professor ensina com dedicação, contribuindo para o crescimento intelectual e moral dos alunos, ou um voluntário que doa seu tempo para ajudar o próximo, praticando a caridade ativa. Divaldo Franco enfatiza: o trabalho dignifica a criatura, conduzindo-a à realização pessoal e ao aprimoramento espiritual. A lei de reprodução. A reprodução é necessária para que os seres possam cumprir seus destinos. O Livro dos Espíritos, questão 686. A lei de reprodução assegura a continuidade das espécies e possibilita o progresso da humanidade. Entretanto, Kardec esclarece que essa lei não deve ser usada como justificativa para excessos ou irresponsabilidades. O Espiritismo enfatiza a importância do compromisso familiar e do amor como base para a reprodução. Podemos perceber a aplicação desta lei quando os pais educam seus filhos com amor e responsabilidade, oferecendo-lhes valores morais sólidos. E o planejamento familiar consciente, respeitando os princípios da ética e da dignidade humana. A lei de conservação. Deus dá ao homem os meios de viver, mas é preciso que ele os conserve e desenvolva. O Livro dos Espíritos, questão 705. Essa lei ensina que devemos preservar a vida e os recursos naturais, utilizando-os com sabedoria. O corpo físico é um instrumento sagrado para a evolução do espírito e, como tal, deve ser cuidado com responsabilidade. Podemos perceber a aplicação desta lei quando uma pessoa mantém hábitos saudáveis, cuidando da alimentação e evitando excessos prejudiciais, ou o uso consciente da água e da energia, evitando desperdícios e respeitando a natureza. Divaldo Franco adverte: a Terra é um lar coletivo e cabe a cada um de nós a responsabilidade de preservá-la para as gerações futuras. A lei de destruição. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O Livro dos Espíritos, questão 728. Embora possa parecer paradoxal, a lei de destruição é essencial para a renovação da vida. Nada no universo permanece estático. Tudo está em constante transformação. A destruição, quando necessária, não deve ser vista como um mal absoluto,
mas sim como parte do processo de evolução e regeneração. No entanto, a destruição injustificada, como guerras e crimes, é um desvio dessa lei. Podemos perceber a aplicação desta lei quando ocorre a morte do corpo físico, permitindo que o espírito continue sua jornada evolutiva em novas encarnações, libertando-se das limitações materiais, ou a regeneração natural de uma floresta após um incêndio, possibilitando o surgimento de uma nova vegetação adaptada ao meio. Divaldo Franco esclarece: segundo a doutrina espírita, a lei de destruição está intimamente ligada à lei de conservação, que regula o equilíbrio dinâmico do universo. A lei de sociedade. A vida social é uma necessidade para o homem. O Livro dos Espíritos, questão 766. O ser humano é um ser social por natureza. A convivência é essencial para o aprendizado e o progresso moral. A troca de experiências, o desenvolvimento de relações fraternas e o trabalho coletivo são fundamentais para a evolução individual e coletiva. Podemos perceber a aplicação desta lei quando participamos de atividades comunitárias ou de ajuda ao próximo, promovendo o bem-estar coletivo ou a importância do diálogo e da compreensão nas relações interpessoais, cultivando respeito e empatia. Chico Xavier reforça essa ideia. Ninguém caminha sozinho. A solidariedade e o amor ao próximo são as bases da evolução humana. A lei de progresso. O progresso é uma necessidade. O Livro dos Espíritos, questão 779. Essa lei garante que todos os seres evoluem, tanto no campo intelectual quanto no moral. O progresso material antecede o progresso moral, mas ambos devem caminhar juntos para que a humanidade alcance um estado de maior harmonia e felicidade. Podemos perceber a aplicação desta lei quando percebemos o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como instrumentos para melhorar a qualidade de vida e ampliar a compreensão do universo ou a superação de preconceitos e práticas retrógradas, caminhando em direção a uma sociedade mais justa e fraterna. A lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus. O Livro dos Espíritos, questão 803. A igualdade entre os espíritos é uma realidade fundamental. As diferenças sociais, culturais e econômicas são transitórias e refletem apenas estágios distintos da evolução de cada ser. No plano espiritual, não há distinções de raça, gênero ou classe social. Podemos perceber a aplicação desta lei quando praticamos o respeito às diferenças, promovendo a inclusão e a equidade entre os indivíduos ou a valorização de cada ser humano pelo que ele é, e não por sua posição social ou riqueza material. A lei de liberdade. O homem tem a liberdade de pensar e de agir. O Livro dos Espíritos, questão 825. A liberdade é um direito natural, mas está vinculada à responsabilidade. O livre-arbítrio permite que cada indivíduo escolha seu caminho, mas cada escolha traz consequências que ele precisará assumir. Podemos perceber a aplicação desta lei quando aceitamos o direito de expressar opiniões e crenças sem imposição, desde que respeite a liberdade alheia ou a responsabilidade pelos próprios atos, compreendendo que cada ação gera efeitos que retornam ao indivíduo. A lei de justiça, amor e caridade. A justiça consiste em respeitar os direitos de cada um. O Livro dos Espíritos, questão 875. Essa lei é a síntese de todas as outras, pois abrange o amor como base da justiça divina. Deus não impõe castigos arbitrários. Cada espírito colhe exatamente aquilo que semeia, e a caridade é o caminho para alcançar a verdadeira justiça. Podemos perceber a aplicação desta lei quando praticamos a caridade sem esperar recompensas, compreendendo que o bem feito ao próximo é também um bem para si mesmo, ou o perdão como ferramenta de libertação.
livrando-se de ressentimentos e permitindo a própria evolução espiritual. Chico Xavier sintetiza essa lei. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Com a compreensão das leis naturais, é importante lembrar que o livre-arbítrio é um dos pilares das leis naturais. Cada indivíduo é responsável por suas escolhas e, consequentemente, pelos resultados de seus atos. Como disse Emmanuel, a evolução é a marcha da alma para Deus, e as leis divinas são o mapa dessa jornada. Emmanuel, o Consolador. Chico Xavier reforça a importância do perdão dentro dessas leis. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ele saberá administrar sua vida. O perdão, portanto, não é apenas um gesto moral, mas um alinhamento com as leis universais. Sem ele, o espírito permanece prisioneiro das consequências dos próprios erros. Divaldo Franco complementa essa visão ao explicar a lei de destruição. Segundo a doutrina espírita, a lei de destruição está intimamente ligada à lei de conservação, que regula o equilíbrio dinâmico do universo. Isso demonstra que mesmo eventos destrutivos possuem uma finalidade regeneradora. A destruição não é um castigo divino, mas um processo natural que impulsiona a renovação e o progresso. A jornada do espírito é uma escalada contínua rumo à perfeição. Cada encarnação oferece novas oportunidades de aprendizado e superação. Segundo o Livro dos Espíritos, o espírito nasce simples e ignorante. Questão 115. O progresso intelectual e moral ocorre por meio de múltiplas existências. A felicidade só é possível quando se vive em conformidade com as leis naturais. Jesus é apresentado como o maior exemplo do cumprimento dessas leis. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. O Livro dos Espíritos, questão 625. A vida de Cristo é a manifestação mais pura da lei de justiça, amor e caridade. A assimilação e a prática das leis naturais são a chave para a regeneração da humanidade. Como ensina o Espiritismo, o planeta está em transição para um mundo de regeneração, e esse progresso só será possível através do aprimoramento moral. Divaldo Franco enfatiza. O ser humano desperta para uma nova consciência quando compreende que a vida é regida por leis de amor e justiça. O estudo das leis naturais não deve ser um exercício teórico, mas um compromisso diário de transformação interior e de contribuição para o bem coletivo. Que possamos, assim, ser fiéis a esse chamado, alinhando nossos corações e mentes à sublime ordem universal estabelecida por Deus. Se este vídeo foi importante para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e comente o que mais te chamou a atenção. Vamos espalhar essa mensagem de luz. Até a próxima!